Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de Yehoshua. O truque dos Givonim. Um grupo de Givonim disfarçou-se de viajantes que haviam passado por uma longa viagem. Vestiram roupas esfarrapadas e gastas e sapatos que eram tão velhos e desbotados que não se podia imaginar qual era a cor original. Os viajantes cobriram seus burros com sacos podres, de aparência antiga, e os carregaram com frascos de vinho rachados que haviam sido amarrados com barbante, como se tivessem sido usados por muito tempo. E acima de tudo eles colocaram pão velho e mofado em seus sacos. Os Givonim disseram: Nosso truque será um castigo bem merecido para os Bnei Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados enganaram os nossos. Os filhos de Yaakov, Shimon e Levi, vieram para Shechem, cujas pessoas são da nossa família, os Revim, e disseram a eles para realizar Brit Milá. Depois, quando o povo de Shechem estava fraco, eles os mataram. Agora é nossa vez de enganar os judeus. Quando este desolado grupo de Givonim chegou ao acampamento judaico em Gilgal, Bnei Israel se perguntaram de qual terra eles eram. De qual terra distante esses mensageiros vieram? Suas roupas e mochilas estavam literalmente caindo aos pedaços. Nunca ocorreu aos judeus que eles eram os Givonim, que viviam perto deles e que tudo isso era um truque. Os Givonim pediram para ver Yehoshua e anunciaram: Nós viemos de uma terra muito distante. Desejamos fazer um pacto de paz com você. Eles esperavam que os judeus imediatamente atendessem seu pedido. Se Bnei Israel acreditassem que eles eram estrangeiros de uma terra distante, não exigiriam deles que observassem as 7 mitzvot de Bnei Noach. Bnei Israel foram autorizados a fazer tratados de paz incondicionais com nações estrangeiras. Mas Bnei Israel estavam desconfiados. Como podemos ter certeza de que vocês não são de uma das 7 nações de Eretz Kenan? Eles perguntaram diretamente. Os Givonim tentaram evitar uma resposta direta. Tentando bajular Yehoshua, eles declararam: Mas nós somos vossos servos. Eles não quiseram dizer isso literalmente, apenas disseram para convencer Yehoshua a fazer um tratado com eles. Yehoshua, no entanto, não estava com pressa. Quem são vocês e de onde vocês vêm? Os Givonim responderam: Nós somos de uma terra distante. Você nunca ouviu falar deste lugar e é muito longe para você enviar mensageiros para lá para verificar o nosso relato. Se você deseja saber por que estamos interessados em um pacto apesar de vivermos tão distantes, a resposta é: viemos para dar honra a Hashem, seu Deus, queremos ser amigos de seu povo. Ouvimos o que ele fez aos egípcios e também a Sihon e Og, que vivem no lado leste do Jordão. Portanto, nossos sábios líderes nos aconselharam a fazer um pacto de paz contigo. Olhe para o nosso pão, isso prova sem dúvida que falamos a verdade. Quando preparamos nossa bagagem, ele estava quente, fresco, recém-saído do forno. Mas agora tem mofo por causa da longa viagem. Nossos frascos de vinho eram novos quando partimos e agora estão todos rachados. Até nossas roupas se esfarraparam de tão prolongada a viagem. Bnei Israel olharam para o pão mofado e acreditaram nos Givonim. Yehoshua estava feliz que uma nação estranha tivesse vindo para fazer um tratado em honra a Hashem. Ele pensou que era um maravilhoso Kiddush Hashem. Ele concordou, portanto, em fazer as pazes com os Givonim. Bnei Israel prometeram não destruir os Givonim a partir deste momento. Eles seriam amigos. Os Nessiim, líderes das tribos, juraram aos Givonim que manteriam o tratado de paz. Todo esse acordo foi um grave erro de Yehoshua. Ele não chamou Elazar, o Cohen Gadol, para pedir a ele que perguntassem a Urim Vetumim. O Urim Vetumim era um pergaminho que continha o sagrado nome de Hashem. Ele era mantido dentro das dobras do Roshen, peitoral, e sempre aconselhava o que fazer em caso de dúvida. Se Yehoshua tivesse perguntado a Urim Vetumim, ele teria descoberto que as palavras dos Givonim eram falsas.
Os representantes dos Givonim retornaram à sua terra natal com grande satisfação. Eles relataram ao rei e aos nobres: nosso truque funcionou. Bnei Israel juraram não nos ferir. Apenas 3 dias depois, Bnei Israel ouviram que as pessoas com quem eles tinham feito um tratado de paz era na verdade da nação Riv, que vivia próximo. Bnei Israel imediatamente enviaram mensageiros a Givon para verificar este relato, e era pura verdade. Bnei Israel ficaram furiosos com o Nessim por colocá-los numa situação embaraçosa. Nós nos recusamos a cumprir este tratado, eles reclamaram com o Nessim. Os Givonim nos enganaram, e isso vai contra o desejo de Hashem. Devemos destruí-los assim como todos os outros maus habitantes de Canaã. Mas o Nessim insistiram no contrário. Mesmo que vocês estejam certos, não podemos matá-los. As pessoas dirão: os judeus juram e não cumprem sua palavra. Essas pessoas podem não estar cientes de que temos uma boa razão para quebrar nosso juramento, e isso seria um Hilu Hashem. Deixem os Givonim se tornarem nossos servos. Eles tirarão água, cortarão lenha para a comunidade. Yehoshua chamou os Givonim de volta e disse severamente: por que vocês nos enganaram fingindo vir de uma terra distante? Vocês agiram como a serpente no Gan Éden? Yehoshua continuou: ela queria que Adam e Rava fossem punidos para que pudesse se tornar mestre da terra. Vocês também quiseram que pecássemos fazendo um tratado com vocês, o que é proibido para nós. Vocês esperavam que nós fôssemos punidos por Hashem para que vocês pudessem governar esta terra. Como resultado, vocês serão amaldiçoados assim como a serpente. A partir de agora, vocês deverão tirar água e cortar lenha para a comunidade judaica enquanto estamos ocupados conquistando a terra. Depois que nos instalarmos, vocês se tornarão carregadores de água e lenhadores para o Mishkan. Yehoshua achou que seria bom para os Givonim trabalharem para o Mishkan. Lá eles veriam como os sagrados Kohanim e Leviim servem a Hashem, e como Bnei Israel vinham rezar e oferecer diariamente Korbanot. Eles testemunhariam muitos milagres no Mishkan, como o fogo de Hashem, que sempre ficava no Mishbeach. Lentamente, eles esqueceriam seus velhos costumes idólatras e aprenderiam a servir a Hashem também. Os Givonim tornaram-se Gerim. Eles se converteram ao judaísmo, mas Yehoshua sabia que eles não haviam se convertido Leshem Shammai. Seu único desejo era que os judeus não lhe fizessem mal. Como ele poderia ter certeza de que eles seriam judeus leais de coração? Portanto, Yehoshua decretou que nenhum judeu podia se casar com um Givone. Os Givonim só poderiam casar-se entre si se depois de muitos anos eles mostrassem ser sinceros e judeus leais. Eles poderiam naquela época casar com um judeu nato. Os Givonim pedem ajuda. Você se lembra que os vários distritos de Eretz Canaã, na época de Yehoshua, eram governados por 31 reis? Um desses reis era Adoni-Tzedek, que governava sobre Jerusalém e era da nação dos Emorim. Ao ouvir que os Givonim se tornaram Gerim, sua raiva foi despertada. Os Givonim eram seus vizinhos e, afinal de contas, ele planejara ter sua ajuda em sua luta contra Bnei Israel. Agora eles realmente se juntaram às fileiras de seu inimigo. Além disso, ele temia que os outros ao seu redor pudessem seguir o exemplo dado pelos Givonim e também tentariam fazer as pazes com os judeus. Adoni-Tzedek decidiu que os Givonim mereciam ser punidos. Ele planejou conquistar suas cidades e pressioná-los para o seu lado. O rei Adoni-Tzedek enviou uma mensagem a 4 outros reis dos Emorim, Oam, Piram, Yafia e Devir. A mensagem era: vocês se juntarão a mim contra os Givonim, porque eles fizeram as pazes com Yehoshua? Os 4 reis concordaram. Juntos, os 5 reis Emorim mobilizaram seus exércitos, levando-os a pontos próximos de Givon, prontos para o ataque. Os Givonim ficaram aterrorizados. Eles nunca sobreviveriam contra os 5 exércitos combinados. Eles enviaram uma mensagem urgente a Yehoshua. Estamos ameaçados de ataque por 5 reis Emorim. Por favor, venha em nosso socorro sem demora. Sabemos que foi errado de nossa parte enganá-lo, mas agora somos seus servos.
Se formos conquistados por nossos inimigos, será uma vergonha para vocês também. Yehoshua não estava disposto a ajudar os Givonim. Quando ele recebeu a mensagem, ele disse: será que estes Givonim esperam que eu mobilize todo o exército judeu por causa deles? Será que eu não sei a verdade que eles nunca se tornaram Gerim, Lechem Shammai? Porém, Hashem disse a Yehoshua: não importa como eles agiram no passado, agora eles são Gerim e devem ser assistidos. Ao ouvir isso, Yehoshua preparou seu exército. Mas, em seu coração, ele estava com medo. E se Hashem estivesse zangado com Bnei Israel por fazerem as pazes com os Givonim sem consultá-lo, ele poderia não ajudá-los a vencer esta guerra. Talvez o anjo acusador no céu estivesse fazendo sua parte para trazer desgraça aos Bnei Israel. Hashem acalmou Yehoshua. Não tenha medo, eu darei o inimigo em sua mão. O exército judeu marchou a noite toda a partir de Gilgal, finalmente chegou a Givon e enfrentou o inimigo. A batalha contra os reis Emorim. Hashem causou confusão e pânico que se espalhou repentinamente entre os soldados inimigos. Eles começaram a fugir, com o exército judeu em perseguição, matando muitos deles. Os Givonim tremiam tanto de medo que não se juntaram aos soldados judeus na batalha. Eles assistiram passivamente enquanto os soldados judeus lutavam com bravura. Hashem fez chover grandes pedras de granizo no céu sobre os exércitos dos Emorim que estavam em fuga. As pedras de granizo acabaram com mais soldados do que os Bnei Israel conseguiram matar. Ainda assim, a guerra não havia terminado. Muitos soldados inimigos ainda estavam vivos e fugiram para a sua segurança. Era quase noite. No escuro, os judeus não seriam capazes de seguir os inimigos. Além disso, a batalha estava ocorrendo em uma sexta-feira. Com o anoitecer, o Shabat começaria. Os judeus foram autorizados a lutar no Shabat em uma guerra comandada por Hashem, mas Yehoshua sabia que eles se sentiriam mal neste caso porque esta guerra não fazia parte das conquistas de Eretz Israel. Era apenas para ajudar os Givonim. Yehoshua, portanto, decidiu adiar o início do anoitecer. O Shabat, então, não começaria ainda. Naquele momento, o sol estava prestes a se pôr acima de Givon. Yehoshua gritou: Sol, pare acima de Givon, e lua, fique onde está acima de Ayalon. O Midrash nos conta: o sol argumenta com Yehoshua. A seguinte conversa ocorreu entre o sol e Yehoshua. Yehoshua, pare de se mexer. O sol: desde quando uma pequena criatura diz a uma maior o que fazer? Eu fui criado no 4º dia da criação e você, homem, no 6º dia. Yehoshua: o fato de você ser mais velho não o torna maior. Se um mestre tem um servo mais velho, ele ainda é o mestre. Eu sou maior, pois eu sirvo a Hashem com minha mente e livre-arbítrio, enquanto você não o faz. Lembre-se, você se curvou como servo diante do meu antepassado Yosef. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram para ele. O sol: enquanto eu viajo pelo mundo, eu sempre canto canções de louvores para Hashem. Se você me impedir de continuar na minha rota, quem louvará Hashem? Yehoshua: não se preocupe. Se você parar o próprio milagre, será a maior canção e louvor para Hashem. Mostrará o poder dele para Bnei Israel e para todas as nações. Até agora eles viram seu poder sobre as águas, quando ele dividiu o rio Jordão, e sobre a terra, quando ele entregou Jericó. E ali, em nossas mãos, agora, eles verão que ele também é o mestre sobre os céus. Ouvindo isso, o sol permaneceu em silêncio. Ele ficou parado no céu junto com a lua e as estrelas, em vez de se pôr como de costume. O dia da sexta-feira continuou e o Shabat não começou. De acordo com algumas opiniões de nossos sábios, o sol ficou parado por 12 horas. Outros dizem 24 horas, outros ainda dizem 36. Hashem dá aos Tzadikim o poder de mudar as leis da natureza. Os poderes dos Tzadikim. Yehoshua foi capaz de transformar a noite em dia. Ele ordenou o sol pare acima de Givon. Hashem criou o mundo com oceanos e continentes. Moshe foi capaz de transformar o mar em terra seca. Ele conduziu os judeus através do Yam Suf em terra seca.
O profeta Elisha conseguiu transformar a terra seca em um rio. Quando certa vez os soldados judeus marcharam através do deserto e não tinham nada para beber, ele fez com que água corrente aparecesse no vale do deserto. O profeta Elial transformou a estação de inverno, quando a chuva cai em Eretz Israel, em um verão seco. Quando ele ficou com raiva porque Bnei Israel haviam pecado, ele ordenou: não haverá mais chuva. E isto foi seguido por uma fome severa. O líder judeu Shmuel transformou a estação de verão, quando nunca chove em Eretz Israel, em uma estação chuvosa. Ele fez uma tempestade de raios e fortes chuvas aparecerem no meio do verão para mostrar aos Bnei Israel que Hashem estava bravo com eles por pedirem a ele que lhes dessem um rei. Por que Hashem permite que um tzadik mude a natureza? Para que os Bnei Israel vejam quão grande é um servo de Hashem, pois ele governa a natureza. Dessa forma, eles também veem a grandeza de Hashem. Isso os ajuda a servir-lhe melhor e a tentar se tornar tzadikim também. Yehoshua não foi o único tzadik que fez o sol ficar parado no céu. Seu mestre Moshe Rabbeinu, certa vez, também fez o sol parar. A Torá não fala sobre isso, mas nossos sábios explicaram que o sol permaneceu parado para Moshe quando ele lutou contra Sihon, rei dos Emurim. Na época do segundo Beit Hamikdash, quando um homem rico chamado Boni morava em Jerusalém, naquela época, Eretz Israel era governada pelos romanos. Num certo Yom Tov, quando milhares de judeus foram visitar o Beit Hamikdash em Jerusalém, não havia água potável suficiente para todos. Não chovia há muito tempo. Boni enviou um mensageiro ao governador romano. Estamos com falta d'água, por favor, permita-nos usar 12 de suas fontes. Vou devolver a água para você até este dia. Se eu não cumprir a minha palavra, pagarei 12 kikarim de prata. 12 kikarim era uma soma enorme e o governador romano ficou muito satisfeito ao aceitar o pedido. Vou ficar rico, pensou ele. Tenho certeza que Boni não será capaz de substituir minha água. Onde ele irá conseguir água suficiente para encher 12 fontes? Não chove há muito tempo e não parece haver chuva no futuro próximo. Boni disse alegremente aos judeus que havia muita água para beber, cozinhar e lavar. Isso fez seu Yom Tov muito feliz. Boni ficou encantado por ele ter tido a chance de realizar uma grandiosa mitzvah. Depois de Yom Tov, chegou o dia em que Boni devia pagar ao governador. A primeira coisa daquela manhã foi ouvir uma batida à sua porta. — Quem é? Boni perguntou. — Somos mensageiros do governador, foi a resposta. — Entrem, disse Boni. — O governador deseja que você saiba, disseram os mensageiros, que ele está esperando por água ou dinheiro. — Vão e diga a ele que eu ainda tenho um dia inteiro para pagá-lo, exclamou Boni. Quando o governador romano ouviu isso, ele riu. — Que idiota esse Boni é! Ele disse. — Não choveu um ano inteiro, de onde ele espera obter água? Ele pode muito bem pagar agora. O dinheiro dele é tão bom quanto o meu. Bem, já que eu tenho água suficiente de qualquer maneira, eu vou ao balneário tomar um bom banho relaxante. Enquanto o governador estava mergulhando na banheira, pensando alegremente em todo aquele dinheiro que viria em sua direção, Boni entrou tristemente no Beit HaMikdash. Ele envolveu-se em seu talite e rezou. Mestre do universo, o senhor sabe que o acordo que fiz com o governador era puramente Lechem Shammai. Eu queria que os judeus tivessem água suficiente para que ficassem felizes no Yom Tov e louvassem o Senhor. Por favor, ajude-me em minha hora de necessidade agora. Um milagre aconteceu. O céu ficou nublado e grandes gotas de chuva começaram a cair. Choveu constantemente. Logo, as 12 fontes do governador estavam cheias e transbordando. Boni deixou o Beit HaMikdash com o coração leve. E quem ele teve a chance de encontrar no caminho de casa? Ninguém menos que o próprio governador romano, que voltava da casa de banhos. O governador fez uma careta. Boni disse, você me deve dinheiro agora. Pague-me por toda aquela água extra que choveu em suas fontes. O governador olhou para o céu. Eu sei que foi seu Deus que fez a chuva cair para você, mas você é quem me deve o dinheiro porque a chuva chegou tarde. Veja, o sol já se pôs no céu. O dia acabou. O acordo era que você me devolvesse a água antes que o dia acabasse. Boni se virou e mais uma vez entrou no Beit HaMikdash. Por favor, Hashem, ele disse, mostre para esse não-judeu que o Senhor ama nosso povo.
Faça outro milagre para nós. As nuvens no céu se separaram para revelar um sol escaldante. Este foi realmente um milagre maravilhoso. O sol havia parado para Bonnie. O governador não tinha direito sobre o dinheiro. A partir de então, as pessoas começaram a chamar Bonnie de Nakdimon, que significa o homem porque o sol rompeu. Pergunta: Hashem não altera as leis da natureza, a menos que tenha uma razão importante. Por que Hashem fez o sol ficar parado para Yehoshua? Ele não poderia deixar os judeus vencerem a batalha naturalmente, sem realizar um milagre especial? E a resposta? Primeiro, os membros da geração que Yehoshua estava trazendo para Eretz Israel não tinham ouvido pessoalmente a voz de Hashem no Har Sinai durante o Matan Torá. Hashem queria que eles vissem milagres em Eretz Israel para que ficassem convencidos de que ele é o mestre do universo. Isso garantiria que eles mantivessem a Torá como deveriam. Segundo, Hashem queria mostrar a todas as nações que ele está disposto a ajudar os Gerim. Como resultado, mais e mais pessoas deixariam de servir a ídolos e aceitariam as ordens de Hashem. 3. Os reis de Canaã tinham descoberto, através da magia, quais horários eles teriam sorte de vencer Bnei Israel. Eles calcularam isso de acordo com a posição das estrelas no céu. Quando o sol parou junto com a lua e as estrelas, todos os seus cálculos ficaram confusos. Eles não eram mais capazes de identificar seus momentos de sorte. Quarto, como explicado anteriormente, esse milagre aconteceu em honra do Shabat, já que o sol ficou parado e o início do Shabat foi adiado. Os Bnei Israel foram salvos de violar as leis do Shabat a fim de lutar em prol dos Givonim. Alusão a este milagre. Aqui estão 2 indícios deste grande milagre no livro de Bereshit. Yosef disse a seus irmãos e a seu pai que havia sonhado. O sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram para mim. Yehoshua era descendente de Yosef. Ele veio da tribo de Efraim. Quando o sol, a lua e as estrelas se curvaram para ele, significa que eles lhe obedeceram, permanecendo parados no céu. O sonho de Yosef foi realizado. Além disso, quando Yaakov abençoou seu neto Efraim, antes de seu falecimento, ele previu: Efraim terá um descendente que será famoso entre todas as nações. Ele estava se referindo a Yehoshua, que se tornou mundialmente famoso quando o sol ficou parado por ele. O fim dos 5 reis Emorim. Quando os 5 reis Emorim viram que estavam perdendo a guerra que haviam iniciado, abandonaram seus exércitos. Eles fugiram e se esconderam em uma caverna localizada em Maquedá. No entanto, Hashem não queria que estes Ireshaim continuassem vivos. Eles foram descobertos no esconderijo e seu paradeiro relatado a Yehoshua. Yehoshua decidiu: não podemos nos dar ao luxo de desviar nossa atenção para os reis agora. Os soldados inimigos podem aproveitar essa oportunidade para fugir para cidades fortificadas e salvar suas vidas. Todos os soldados judeus devem continuar perseguindo e aniquilando o inimigo. Enquanto isso, tomaremos precauções para garantir que os 5 reis não escapem. Bloquearemos a entrada da caverna com pedras enormes e colocaremos guardas na frente dela. A guerra continuou com Bnei Israel correndo atrás dos inimigos e matando a maioria deles. Quando a guerra acabou, Bnei Israel retornaram a Maquedá. Eles contaram seus soldados e, milagre dos milagres, nenhum único soldado estava faltando ou havia sido ferido. Hashem estava com Bnei Israel e os protegeu por todo o caminho de modo que o inimigo ficara impotente em prejudicar qualquer judeu. Yehoshua disse: agora tragam para mim os 5 reis que iniciarão a guerra. Os reis de Jerusalém, Hebron, Yarmut, Lachish e Eglon. Eles são inimigos de Hashem. Eles atacaram os Givonim porque os Givonim se juntaram a nós e se tornaram Gerim. Estes reis não querem honrar Hashem. Tudo que eles querem é continuar servindo aos ídolos. Yehoshua reuniu as pessoas e chamou os generais judeus. Vejam estes 5 reis que estão caídos aqui no chão. Ele disse: coloquem seus pés em seus pescoços. Os generais judeus fizeram isso. Chegou a hora, disse Yehoshua, da profecia de Moshe na Torá se tornar realidade. Está escrito que iremos pisar em nossos inimigos. Com a ajuda de Deus,
Nós superaremos todos eles. Yehoshua condenou os 5 reis à morte. Depois eles foram amarrados em estacas para assustar todas as outras nações de Eretz Canaã. No entanto, assim que o sol se pôs, Yehoshua ordenou que os corpos fossem removidos e enterrados. Eretz Israel, sendo a terra santa, fica tamê se um corpo morto é pernoitado sem ser enterrado, mesmo que seja o corpo de um urachá. Vamos continuar na próxima semana. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!